Vamos nos colocar em pé mais uma vez, meus irmãos. Vamos dirigir de estar mais uma vez na tua casa, Senhor. Venhamos pedir a tua graça, pedir a tua bênção, pedir a tua ajuda, pedir o entendimento do céu para podermos falar mais um pouco da tua palavra, Senhor. Abre o meu entendimento, Senhor, neste momento, Senhor, dos meus irmãos e dos meus ouvintes, através da internet, Senhor, meu Deus amado, e que nós possamos aprender a tua santa e poderosa palavra. Faz-nos crescer, Senhor, no conhecimento da tua palavra, no temor e na dedicação e na prática da tua palavra. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode abrir sua Bíblia, aproveite que está em pé. E vamos voltar ao texto da semana passada, que foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, né, irmãos? 12. E vamos estar lendo alguns versículos. 12 e versículo 7. Vamos ler do 4 em diante, irmãos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros os dons de discernir espíritos, e a outro variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Pode sentar-se. Esperar um pouquinho, né? Nós estamos fazendo estudos sobre a igreja e já fizemos vários temas e já estamos no segundo culto falando sobre os dons. Hoje é o segundo culto que vamos falar sobre os dons, né? Na semana passada nós falamos de forma geral, mostrando aos irmãos que a Bíblia nos fala de pelo menos 25 dons, né? É verdade, irmãos, que não é muito comum. Quando vocês pegam as revistas da Escola Bíblica Dominical, ela não traz essa relação de dons. Salvo engano, irmãos, da minha parte, sou um frequentador da escola por muito tempo. Eu não tenho lembrança de que a EBD trate dessa maneira. Também, quando você faz os cursos teológicos que nós temos à disposição da nossa igreja, também você não encontra essa relação dessa forma. Mas o que estou passando para os irmãos faz parte do estudo teológico, sistemático, a respeito dos dons. O material que estou passando para os irmãos, entre outros livros, são da CPAD, viu, irmãos? Então pode ficar tranquilo que a doutrina que nós estamos ensinando é a doutrina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Talvez você tenha ouvido alguma coisa até aqui que você ainda não tinha escutado. Pode. E pode até ficar estranho, porque quando você escuta alguma coisa assim, às vezes a gente fica meio, mas será que é assim mesmo? Mas isso tudo, a forma que eu estou apresentando aos irmãos, é a nossa doutrina assembleiana. Viu, irmãos? Pode ficar tranquilos. No estudo passado, eu até
fiz questão de colocar fontes de onde nós extraímos o ensino, né? E a fonte que eu estou tratando com os irmãos aqui, principalmente quando nós falamos o que é profecia, o que de fato é profecia, né? Nós pegamos fontes da nossa igreja, nosso compêndio doutrinário, livros que são elaborados e entregues ao leitor pela CPAD, viu, irmãos? Os livros que vão para a CPAD são feitos, me fugiu o termo agora, mas é feito análise, né? Os nossos teólogos fazem análise daquele material e depois eles editam e revendem. Então, ou seja, não fiquem com medo, não fiquem estranhos, porque o material que estão estudando talvez não chegou ao conhecimento de alguns, ou quem sabe tenha chegado de todos, não sei. Mas se não chegou, talvez porque a gente lê, todos nós, damos uma lida meio rápida por cima dos livros. Os nossos cursos, eles são curso bom, mas é pouco tempo de aula, então a gente tem que dar uma resumida, então às vezes fica muita coisa para trás. Por exemplo, quando nós falamos da questão das profecias, por exemplo, né? Que se tinha aquela crença, as pessoas tinham os profetas da igreja, se dirigiam aos profetas e pediam orientação e direção da vida, e nós ensinamos que isso não é correto e não é bíblico. Quando nós falamos que isso não é correto e não é bíblico, nós extraímos esse ensino da nossa doutrina assembleiana. Eu deixei aqui, deixa eu só citar, se alguém tem a curiosidade de conhecer um pouco mais profundo esses assuntos que eu estou falando, você pode procurar pela CPAD. Tem um livro que eu uso para esses estudos, um livro muito bom. Não estou fazendo também propaganda da CPAD, mas só para citar a fonte, né? A Igreja dos Apóstolos, tá? E quando nós citamos que as profecias, elas não são mais preditivas, né? Ninguém pode mais dirigir um pseudo-profeta da igreja e dizer assim, o que eu faço amanhã? O que você acha? Nós dizemos com base neste ensinamento. Se você for lá e procurar esse livro na página 49, você vai encontrar essa instrução. Amém, irmãos? Mas é só para deixar assim os irmãos bem à vontade com o que está ouvindo. Irmãos, o primeiro slide ali, ó, a categoria dos dons, né? A categoria dos dons. Então nós temos assim, irmãos. Então nós colocamos lá. Está dando para ver aqui, será? Dá, né? Dá para enxergar? Se quem estiver lá atrás, se estiver difícil para enxergar, vem mais para frente. Então, nós temos, primeiro, os dons de revelação. Isso, irmão, passa lá. Segundo, nós temos dons de inspiração ou elocução. E terceiro, nós temos dons de poder. Então, como é que se divide? E essa divisão também, outra informação que é importante vocês memorizar, que depois nós vemos outra divisão. Essa divisão é dos 9 dons espirituais, certo? Então, a Bíblia não fala, nós lemos ali dos 9 dons, não lemos? Lemos os 9 dons. E os 9 dons estão classificados dessa forma, ou são pela teologia classificados dessa forma, melhor dizendo. 3 de cada categoria. Então, nós temos 3 de revelação, nós temos 3 dons de inspiração ou elocução, e nós temos 3 dons de poder, certo? Até já aproveito esse momento, né, para, acho que no próximo slide ele vai aparecer melhor, né? No próximo slide nós colocamos ali uma referência para fazer uma correção com carinho e temor de Deus do que se pensa por dom de revelação na igreja. Algumas pessoas pensam que existe um dom de revelação na igreja nos moldes que nós vemos na atualidade, né? Que é o Espírito de Deus está me revelando aqui. E se entende que isso é um dom. Mas a Bíblia não mostra isso como um dom de forma específica assim, né? Nós estamos transmitindo, eu não tenho pretensão nenhuma em bater ou falar contra o ministério que tem a prática, que nós não temos nada com isso, no bom sentido da palavra, né? A nossa orientação é para com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, o que tens tu conserva alheio, então eu não tenho o direito de falar se a igreja A, B, C faz certo, faz errado. Eu tenho o dever de falar que aqui nós temos
a palavra de Deus como base da nossa fé, como regra e conduta da nossa fé, e por isso aqui nós precisamos falar o que é e o que não é. A intenção nunca, jamais será falar contra o ministério que faz. Agora, se quiser olhar junto conosco, conferir na palavra, será bom, né? Será bom. Mas observe, abra a tua Bíblia aí, capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 6 e depois o versículo 26, que é os únicos textos que quem defende essa prática, essa ideia de que existe um dom de revelação nesses moldes da atualidade. Nós já vamos chegar à conclusão do que é dom de revelação, né? Nós já vamos chegar lá. Mas quem defende, mas está escrito na Bíblia. Então, quem defende assim, e alguns nem sabem que tem isso escrito também, alguns só defendem porque ouve, né? Ouve falar do dom, mas nem sabe que isso também está escrito na Bíblia, não sabe por que também, né? A grande verdade é essa, que o povo não lê muito a Bíblia, né? Isso é um fato a partir de nós mesmos, né? Então diz assim: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, opa, tem revelação, tem o dom da revelação, está aí. Então vamos no 26 também, já para nós já pegar os 2 versículos, e vamos tentar explicar essa questão. Verso 26 assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Opa, está aí de novo, tem revelação, está escrito aí. Então veja bem, irmãos, o que esses 2 versículos estão falando para nós? Esses 2 versículos estão falando assim, Paulo está dizendo assim: quando você se reúne para fazer o culto, cada um de vocês se move por meio de um tipo, uma classe, né? Um grupo, uma classificação de dons. Uns estão inseridos, trabalham, operam através dos dons de revelação. Outros, os dons de poder. Outros, os dons de inspiração. Mas quando você vê os versículos bíblicos falando dos dons de forma específica, não existe esse tal de dom da revelação. Como se pode dizer isso, pastor? Eu passei uma boa parte hoje da tarde fazendo uma exegese desse versículo e procurando os demais versículos que pudessem, então, dar um apoio a um tal de dom de revelação, como se diz por aí. E a conclusão que eu cheguei, observando o original do grego, né? Existem 2 palavras quando vai falar de algo nesse sentido. E uma delas vai estar mais ligada para gnose no sentido de conhecimento, e a outra é apocalipse. E claro que não vai estar lá apocalipse no original lá, porque vai ter uma declinação. Porque pode estar falando tempo passado, tem tudo uma questão verbal também, que eu não vou entrar na questão de detalhe agora da língua grega. Mas eu só vou dizer assim, talvez eu sei que tem original, você vai encontrar algumas flexões ali. Mas assim, o que eu concluí? Sem medo nenhum. Sempre que a Bíblia fala de revelação ali, ela usa o termo apocalipse. E Apocalipse, ela fala da revelação de Jesus Cristo. Quando está revelando a pessoa de Jesus Cristo. Quando está revelando a palavra de Deus. Quando está revelando as obras de Deus. E nunca ela é usada para falar de revelação de alguém que tem um dom para um outro que está sentado no banco ouvindo. Certo? Então ficou assim, para mim, é muito claro isso, né? Então não existe esse tal do dom de revelação nos modos que nós entendemos e vemos hoje. Porque nos modos que se vê hoje é assim, com muito respeito, né? O Espírito de Deus, que não se engana, diz que aqui tem 10 pessoas com dor de cabeça. Não precisa de nenhum espírito para dizer isso, né? No ajuntamento de pessoas, com mais de 20 pessoas, provavelmente tem 2, 3 com dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça quase todos os dias. Num culto assim eu levantaria a mão todo dia. Eu tenho muita dor de cabeça, né? Com muito respeito, irmãos. É umas coisas muito óbvias assim. O Espírito está revelando que tem pessoas desempregadas. Claro que temos. Tem mesmo, né? O Espírito de Deus está revelando que você vai ganhar uma bênção. Você sempre ganha bênção, mesmo sem ninguém falar, não é isso? Ou seja,
Se fosse uma revelação de Deus, uma coisa tão séria, ele ia revelar: está chegando um vírus aí, gente. Era bom vocês começarem a se preparar. Gente, vai fechar a igreja daqui uns dias aí, e vocês podiam estar aproveitando enquanto está aberto para orar mais, não é mesmo? Se é Deus falando, veja, Deus não deveria ter coisa muito mais importante para falar para nós, né? Muito mais profundo para falar para nós, se ele tem um cidadão aqui, um ser humano aqui, que tem essa intimidade tremenda. Observe comigo se eu não tenho razão. Se ele tem um cidadão aqui, um servo, um instrumento aqui, que tem uma intimidade com Deus tão grande a esse ponto de saber tudo o que está acontecendo, provavelmente Deus nos revelaria coisas mais profundas e proveitosas. Não tenho dúvida disso, né? Deus não perderia o embalo. Dizer: poxa, eu estou aqui hoje com a faca e o queijo na mão. Gente, seguinte, você que está com dor de cabeça, de pirona, você que está desempregado, currículo, levanta cedo, sai para a rua, né? Mas o Espírito de Deus está me revelando um negócio aqui. Ele revelava algo que, poxa, só pode ter sido Deus revelando. Não é mesmo? Vamos falar a verdade? É igual, eu fico pensando assim, também aqueles movimentos de exorcismo na igreja que é para dar show, porque o diabo também toma as pessoas na igreja, é verdade. Mas tem uns que é show. E você tem que dizer assim: o diabo que vem para a igreja é o mais burro de todos. Porque se ele anda no couro do cidadão, para matar o cidadão, por que ele leva na igreja? Lá na igreja vão tirar ele do couro do camarada, ele tinha que levar para debaixo do trem, para debaixo do... Irmãos, ironicamente, pelo amor, não vamos dizer que o pastor defende isso. Amanhã o pastor falou um negócio lá que o diabo tem que levar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se o capeta tem a obra de matar as pessoas, quer matar, quer destruir, ele é muito burro. Ele traz para a igreja para sair do couro, cara. Não faz sentido. Vocês estão percebendo? São as coisas que não faz sentido na atualidade. Francamente, irmão, vamos ser sinceros. Não vamos assim, ser tão bobo, com perdão da palavra, assim, né? A ponto de se deixar iludir por coisas assim, irmãos. Isso é só show. É só show, nada mais. Então, irmãos, o Senhor é o sábio. Eu não sei de nada, irmãos. A cada dia eu estou tentando crescer. A Bíblia não manda crescer, irmão? A Bíblia manda crescer no conhecimento, na palavra. Então, isso não existe. Isso não existe. Mas, pastor, a Bíblia está dizendo, sim, porque a Bíblia fala de uma classe de dons, que são dons de revelação mesmo. Mas que revelação é essa? A revelação da palavra de Deus. Eu acho que vocês lembram. E essa revelação, esses dons aí, vai estar na vida dos profetas, daqueles que ministram. Eu vou ler de novo, só para nós ficar bem. Vamos ler de novo, porque nós lemos esse texto, mas nós vamos ler de novo. Veja o que Paulo disse. O que Paulo disse aos Efésios. Eu li semana passada, mas vamos ler de novo. Capítulo 3, versículo 1. Adiante, né? Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da igreja de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado por revelação? Olha, tem revelação. Aí que bom que achei mais um versículo. Isso mesmo, tem revelação. O que Paulo está dizendo aqui? Foi dado a ele. Como me foi dado este mistério? Havia um mistério. Foi dado a Paulo por revelação. E que mistério era esse? Era o mistério da vida de uma pessoa que estava no culto? Não. O mistério que estava aqui... Vamos ler, vamos continuar lendo, e vocês vão ver que mistério que é esse, né? Que foi revelado. Que revelação é essa? O mistério que foi manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, e vocês sabem qual o mistério que ele fala do mistério da igreja, o mistério do gentil, que estavam longe e ser chegaram agora perto e tal, e está tudo ali, irmãos. Assim, verso 4, pelo que quando ledes, olha, a revelação era para ser lida. Olha que interessante, né? Quando ledes. Se é para ler, então, era para ler o quê, irmão? Ler a
a palavra, o escrito daquele momento. Então veja que a revelação está aqui. Quando ledes, né, podeis perceber a minha compreensão do mistério. Que mistério é esse? De Cristo. Vocês perceberam? Que mistério que foi revelado a Paulo? O mistério de Cristo. Então, as revelações que aparecem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, revelam a pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Está dando para entender? Então, essa coisa de dom de revelação não existe. Mas então Deus não pode revelar a vida de alguém? Não, aí é outra história. Nós vamos chegar lá através dos dons. Só estamos explicando uma coisa que foge um pouco da questão doutrinária. Não existe, né? E Paulo vai falar outra vez que ele subiu a Jerusalém por meio de uma revelação. Opa, então tem revelação para a pessoa? Tem. Mas quando ele chegou lá, o que ele fez? Eu expus o Evangelho, Gálatas 2, 1 e 2. Então, assim, isso fica muito claro, né, para nós, que o que é essa revelação. É um dom específico que eu levanto a mão aqui e digo que o Espírito não se engana, mas eu tenho que passar 3 pessoas para acertar a quarta. Não, irmãos. Se o Espírito não se engana e o Espírito está com essa intimidade com o profeta também não está enganado. Porque se o profeta estiver aqui movido pelo engano, o Espírito engana o Espírito de Satanás. Quem opera por meio do engano é Satanás. Quem opera por meio de lançar sorte é Satanás. Quem opera por meio da adivinha é Satanás. Então aqui não pode, se aqui em frente para nós tentar ir explicando cada um de pouco, né? Então a categoria dos dons, então nós colocamos os dons de revelação. Segunda categoria, os dons de inspiração ou elocução. O primeiro dom relacionado com os dons de elocução é o dom da profecia. Acho que é o próximo. Isso, o dom da profecia. Isso, dom da profecia. Segundo, o dom de variedades de línguas. E o terceiro, dom de interpretação de língua. Esta é a segunda categoria. Essa é a categoria dos dons de elocução, de inspiração. Nós falamos, né? Terceira categoria, que é a categoria dos dons de poder. Pode passar para a próxima slide. Os dons de poder. O primeiro é o dom da fé. O segundo é os dons de curar, que está no plural na Bíblia, os dons de curar. E o terceiro, os dons, o dom de operação de maravilhas. Agora, observe uma coisa. A primeira categoria, que é os dons de revelação, que nós falamos que está a palavra do conhecimento, né? A sabedoria, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e ciência e o discernimento do espírito. Nesse dom, Deus capacita a igreja. Isso é para a igreja. E eles existem, eles estão aí para ser buscados pela igreja. Deus capacita a igreja para a igreja ver as coisas como Deus vê. Ou seja, ela vai ver além desse olhar terrestre, desse olhar físico e humano. É uma capacitação que Deus dá para que o cristão, o pastor, o membro, não está aqui relacionado a um cargo ministerial, mas é para a igreja. A Bíblia diz que é para a igreja, né? Então, o membro, o irmão que serve a Deus, ele é capacitado para ver as coisas na igreja, no mundo, na terra, da maneira que Deus vê. A segunda categoria, que é daí em frente, para nós tentar ir explicando cada um de pouco, né? Então, a categoria dos dons, então nós colocamos os dons de revelação. Segunda categoria, os dons de inspiração ou elocução. O primeiro dom relacionado com os dons de elocução é o dom da profecia. Acho que é o próximo. Isso, o dom da profecia. Isso, dom da profecia. Segundo, o dom de variedades de línguas. E o terceiro, dom de interpretação de língua. Esta é a segunda categoria. Essa é a categoria dos dons de elocução, de inspiração. Nós falamos, né? Terceira categoria, que é a categoria dos dons de poder. Pode passar para a próxima slide.
os dons de poder. O primeiro é o dom da fé. O segundo é os dons de curar, que está no plural na Bíblia. Os dons de curar. E o terceiro, os dons, o dom de operação de maravilhas. Agora, observe uma coisa. A primeira categoria, que é os dons de revelação, que nós falamos que está a palavra do conhecimento, né? A sabedoria, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e ciência e o discernimento do espírito. Nesse dom, Deus capacita a igreja. Isso é para a igreja, e eles existem, eles estão aí para ser buscados pela igreja. Deus capacita a igreja para a igreja ver as coisas como Deus vê. Ou seja, ela vai ver além desse olhar terrestre, desse olhar físico e humano. É uma capacitação que Deus dá para que o cristão, o pastor, o membro, não está aqui relacionado a um cargo ministerial, mas é para a igreja. A Bíblia diz que é para a igreja, né? Então, o membro, o irmão que serve a Deus, ele é capacitado para ver as coisas na igreja, no mundo, na terra, da maneira que Deus vê. A segunda categoria, que é daí maior do que as outras, e que buscava também só um dom, e colocava aquele dom, achava que ele era o maior, que era o dom de línguas, é a igreja que Paulo escreveu aqui, que é aos Coríntios. Então veja, a igreja que tinha mais manifestação sobrenatural era a igreja de Corinto. Mas é a igreja que Paulo conseguiu chamar de carnal. Vocês são carnal. Olha, irmãos, alguém que está cheio de dom. Como é que alguém que está cheio de dom consegue ser carnal? Está entendendo? Porque a coisa estava bem bagunçada lá. Eu falei na terça passada que o capítulo 11 ao 14, Paulo está regularizando o culto que estava doido lá. O negócio estava bem atrapalhado. Então nós precisamos buscar os dons. Próximo slide, irmão. A categoria dos dons, né? Então nós colocamos ali 25 dons. Então, também, por que não os dons? Porque um desses dons está em você, né? E você encontrando ele, você precisa desenvolver esse dom. Nenhum dos irmãos aqui, e nenhum dos irmãos que talvez estejam me ouvindo ou vão ouvir depois, pode dizer assim, eu não tenho nenhum dom. Não, você tem sim. Algum dom está em você. Então, o primeiro dom, nós estudamos semana passada, apesar de eu não conseguir falar de 3 dons. Semana passada nós mexemos com os dons ministeriais, nós só conseguimos falar de 2, que não deu tempo. E eu não quis voltar lá hoje, para não ficar muito atrasado. Mas nós temos dons ministeriais, são 5. Lembra que nós colocamos até a mãozinha lá, né? E cada dedo tinha um ministério. Então são 5. Os dons espirituais são 9. E os dons espirituais são divididos em quantos? Em 3 classes, né? Amém? Isso é bom a gente guardar, né? Então é bom guardar isso aqui. Dons de elocução, né? Dons de poder, né? Qual que é outro? Dons de revelação. A classificação. E aqui, irmãos, daí nós colocamos assim que existem 11, né? Os dons de ministério prático são 11. Que ali entra socorro, governo e repartir e tal. E que entra a música e o teatro, que eu falei para os irmãos que não aparece nas leituras que nós fizemos no Novo Testamento. Que nós fizemos as leituras na semana passada. Mas nós vamos encontrar esse princípio nela e vamos encontrar no Velho Testamento. Então ficam mais 11. É como eu disse, quem estudou um pouquinho mais sobre dons, estudou 23 dons, né? Aí o pastor vem e coloca 25 dons, mas fica tranquilo. É o nosso material teológico, tá? Fica tranquilo, nossa igreja, tá? Às vezes eu trago algumas coisas novas assim, mas não precisa ficar com medo não, irmãos. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, de ensinar a palavra. Perceberam também que nessa classe de 25 dons também há 3 divisões. Deus é trino, irmãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O candelabro lá do Antigo Testamento, ele era dividido em 2, né? 3 hastes para um lado, 3 hastes para o outro. Cada haste subia mais 3. Era uma espécie de flor que tinha em cada uma. Se você olhasse para um lado, você veria 9, então, para o outro você veria 9. E no meio, um haste que alimentava todas elas. Essa do meio
fala da pessoa do Espírito Santo. 9 para um lado e 9 para o outro, vai falar dos dons e dos frutos, que a igreja tem que se manifestar. Se a igreja não se manifestar por meio de dons e frutos, ela é uma igreja fraca. Tem igreja que opera só por meio dos dons, mas você não vê fruto. Você vê assim, é gente que quando na igreja ora bastante, faz bastante barulho, mas na rua você nem sabe quem é. Ele tem dom, mas não tem fruto. E dom não salva, irmãos. Dom contribui para a salvação de outrem, mas não leva ninguém para o céu. Mas o fruto evidencia uma vida com Cristo. Pode até não aparecer muita coisa de dom em você, mas se tem fruto, irmão, está tudo certo. Não estou dizendo que você não tem que buscar os dons, porque depois nós vamos ler que tem que buscar os dons. Agora nós vamos estudando um por um, se der tempo, assim, rapidinho, de forma resumida. Próximo slide. Dom da palavra da sabedoria. Então, o primeiro dom que lá no texto que nós lemos, pode ver que é o primeiro dos dons ministeriais. Capítulo 12, versículo 7. 8, na verdade. Pode ver que o primeiro lá é o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, para nós conseguir concluir ali, irmãos, para nós não demorar muito tempo, é o dom que o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela é alvo da oração do apóstolo Paulo. E eu acho interessante a oração do apóstolo Paulo, que você pode ler no capítulo 1, desde o primeiro versículo até o último versículo, você vai ver que a oração do apóstolo Paulo não é para enriquecer a igreja, os irmãos. Também não orou para Jesus curar os irmãos, mas orou para Jesus lhe abrir a mente para compreender a palavra. E ele fala desta manifestação, desta sabedoria do Espírito, ele fala assim, o Espírito de sabedoria. A oração dele era que o Espírito de sabedoria operasse na vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Você está entendendo? Então, o que é a palavra de sabedoria na prática? Nós não gastar muito tempo aqui. É uma pessoa dentro da igreja que recebeu uma capacitação do Espírito, porque tudo isso aqui é do Espírito. É do Espírito. A pessoa pode ser inteligente lá fora, mas aqui é uma capacitação do Espírito. Essa pessoa recebeu uma capacitação do Espírito para conseguir transmitir palavras de conhecimento. Porque tem gente que conhece muito. Eu conheço pessoas que têm uma bagagem, mas não conseguem transmitir nada, nem de forma rasa. Tem pessoa assim, irmão. Tem pessoa que falando ele não acrescenta nada. E pode lançar dúvida no pouco que você sabe, né? Como já disse alguém. Se falar, não acrescenta. Me lançou dúvida no pouquinho que eu sabia. Então tem gente que não tem essa habilidade. Ele não tem culpa. Ele não tem esse dom. Às vezes ele tem um outro dom. Você quer ver, irmãos? Vocês vê grandes pregadores por aí que fazem, entre aspas, sucesso. Você sabia que eles estão lá, eles ganham esse espaço assim, e todo, meu Deus, como é que geralmente eles aprenderam com pessoas que a mídia nunca vai citar o nome deles, mas pessoas que não tinham essa habilidade de chegar aqui e falar no público. Esses camaradas, eles escutaram uma frase e eles conseguem desenvolver aquilo. Então, ele replica o que um mestre dele falou. O mestre nunca vai ser conhecido, mas se não fosse um mestre lhe passar aquele conhecimento, nunca saberia quem era o fulano e tal. A mídia está cheia de gente assim. Então, as pessoas quase que idolatram gente assim, e na verdade, achando que é dele, aquilo que ele está falando, ele aprendeu com gente que nunca iremos conhecer o seu nome. Mas porque esse que falou, ele tinha uma importância no reino de Deus. Ele deu essa chave, essa condição, né? Chave que eu digo quando só te ajuda a abrir, entender. Deu a condição para esse alguém que chegou lá, e esse alguém se comunica bem. Ele pega algo profundo e consegue fazer com que todos entendam. De uma forma simples, todos tenham um conhecimento aprofundado de determinado assunto. Isso é a palavra sabedoria. Aí nós temos a palavra do conhecimento ou da ciência. Aqui já é o contrário.
Então, qual é a diferença da palavra? Porque parece que elas estão, parece que elas são a mesma coisa. Não, elas andam junto, mas não é a mesma coisa. A palavra do conhecimento da ciência estava na vida de Daniel, por exemplo. Pode ler capítulo 1, versículo 4, você pode ler também capítulo 5, versículo 12, está ali. Depois você lê lá na sua casa. Este já é, irmãos, a capacidade que Deus dá para alguém compreender, buscar coisas que você diz, meu Deus, eu já li esse texto 10 vezes, eu nunca entendi isso aqui. Nunca que eu ia saber se não me fala. São pessoas que Deus capacitou, Deus deu esse dom, e ele consegue absorver de Deus um conhecimento profundo. Então, um conhece, busca, recebe capacidade para conhecer, para extrair da Escritura. O outro tem a capacidade para receber deste e espalhar para o povo. Porque na mente do que recebe para a mente do que espalha, a mente deles funciona um pouquinho diferente. Mas Deus é sábio em todas as coisas. Por isso que na igreja nós temos gente que ensina muito bem. Nós temos gente que prega muito bem. São dons, são capacitações de Deus, que Deus dá à sua igreja. Então a diferença é essa. Um é no sentido de conhecer, de ir lá, de ir à profundeza de Deus pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Porque até as pessoas pregam uns negócios errados aí, de Coríntios 9, aquilo que nem os olhos viram, o ouvido não ouviu. É isso, né? Não desceu ao coração do homem, que Deus tem preparado para os seus. E daí eles pregam um mistério que nós só vamos conhecer lá. É verdade que tem mistérios, muitos mistérios, lógico, inúmeros mistérios que nós só vamos conhecer na glória. Mas aquele texto não está dizendo isso, porque aquele texto é assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O mistério que se prega naquele capítulo não é um mistério que não seja revelado. Não estou dizendo que não existe mistério a ser revelado. Eu disse que o mistério que pregadores pregam ali não é o que pensam ser. Está entendendo, irmãos? A diferença de sabedoria e ciência, buscar e entregar, né? Um recebe, outro repassa. Aí nós temos ainda o de discernir espíritos. Esse discernimento de espírito, irmão, é aquele crente que busca de Deus condição espiritual através da palavra e da sensibilidade com Deus para discernir que espírito está falando, que espírito está operando na igreja. E esse espírito que está se manifestando pode ser por meio da língua estranha, pode ser por meio da profecia, ou pode ser por meio do ensino errado e herético, de uma heresia que está sendo colocada. E alguém que buscou, que recebeu de Deus o discernimento, ele já logo diz, isso aqui não é de Deus. Esse não é o Espírito de Deus que está falando. Esse não é o Senhor. Quanto às profecias, Paulo ele vai escrever aos irmãos no capítulo 14, pode ler aí. No capítulo 14, no versículo 29, quando tem profecia na igreja, o que a igreja tem que fazer, irmão? A igreja não tem que ficar dando glória a Deus, aleluia, nesse momento. Não. A igreja tem que se calar. A igreja tem que ouvir. E a igreja tem que julgar. Veja o que disse o apóstolo Paulo. O que nós estamos falando é Bíblia, irmãos. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Está aí. Abra a tua Bíblia aí em 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Vai dizer lá, provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Provem. Qual é a base do julgamento, pastor? A palavra de Deus. Qualquer coisa que não condiga com a Bíblia Sagrada, não é Deus falando. Pode ser o homem, da sua emoção, pode ser o espírito maligno, mas não é. Mas se está na palavra, aí é outra coisa. Então, irmãos, os irmãos bereanos, quando alguém está falando, eles estavam conferindo. A igreja precisa voltar à prática de ler a Bíblia. Precisa à prática de voltar a observar. Eu estava ouvindo esses dias um cidadão que por muitos pregadores, ele é um mestre. E eu sempre achei assim que ele viajava muito. Sabe o que é viajar, né? Eu não vou falar o resto da palavra. Eu dizia que é uma viagem demais, né? Mas um dia eu estava ouvindo, ele tem uma habilidade muito grande. Mas ele começou a citar os versículos. E ele começou a citar versículos que eu conhecia, para ele apoiar aquilo que ele estava falando. Ele, por que isso? Isso não tem fundamento.
Mas ele citava o versículo para fundamentar. Aí eu comecei a perceber ele assim, leia na Bíblia tal, que é uma Bíblia dele mesmo. E daí eu observei, não, mas esse texto não é assim. Mas do jeito que estava na Bíblia dele, daí fundamentava o que ele falava. Porque a Bíblia, ele fez lá, então, daí dava certo. Claro, ele dá certo. Se eu fizer uma Bíblia para mim, irmão, se você fizer uma Bíblia para você pode falar o que quiser, porque está na tua Bíblia, né? Mas nós temos um compromisso com a palavra revelada de Deus. Pastor, eu tenho revelação ainda da palavra de Deus? Não. Nenhum de nós tem revelação da palavra de Deus. Nós temos a iluminação. Então, quando você lê a palavra, o Espírito não te revela mais a palavra. Mas, pastor, você está falando abobrinha. Não, a palavra já foi revelada. Mas o que o Espírito faz? Ele ilumina agora, você consegue compreender a palavra, porque você está recebendo iluminação. Eu citei na vez passada que tem algumas profecias no Novo Testamento, tal, e elas, mesmo assim, não são, mesmo que fossem preditiva, elas não fundamentam o fato de eu poder dizer que eu posso continuar predizendo as coisas. Por quê? Porque o cânon não estava fechado, o cânon bíblico estava fechado, mas agora ele está fechado. Então, a igreja está em construção, as doutrinas estão sendo por Deus, estão sendo dadas por Deus. O fundamento da igreja está sobre, a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, naquele contexto, tinha uma outra conotação. Hoje eu não posso, como tem igrejas por aí que abrem, que o seu líder disse assim, eu estava viajando, de repente apareceu uma vida assim, assado, e eu abri uma igreja. Ou seja, não é assim mais, tá certo? Não é desse jeito mais. Pastor, mas na Bíblia diz lá que o Espírito fala. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, é onde o Espírito fala. Não, pastor, não fala? Não. Capítulo 11, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, que mais vai falar, onde o Espírito dizia. Veja, separai-me agora a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Mas percebeu o que o Espírito falou? Aqui tem uma pessoa que não, separe os dois para a obra aqui. Está vendo, irmãos? Então, sempre que a revelação é dada ali, ela é dada para revelar o Evangelho, é dada para dar uma missão. É diferente. Eu preciso de... Tem 10 minutos, eu preciso de 5 minutinhos só na passagem para nós concluirmos. Só 5 minutinhos, eu prometo. Então, do conhecimento, discernir o Espírito, nós já falamos. Então, os dons de inspiração e elocução. Então, o primeiro dom de inspiração ou elocução é o de profecia. Eu já falei bastante, ou um pouco, de profecia no mês passado, né? Só vou concluir o quê, irmãos? Os profetas daquela época, observe isso, segundo a Didaquê. O que é Didaquê, pastor? A Didaquê é o relato, é o registro de como agiam os irmãos da igreja primitiva. Você quer saber como é que era a igreja primitiva? A Didaquê. A Didaquê ela foi descoberta lá por um ano 1800, alguma coisa, não lembro bem, e daí ela foi lançada, produzida, certo? No grego, obviamente. Então lá tem o relato, como era o culto, lá tem o relato como é que era pregado, tudo está lá. E a Didaquê, ela dá um testemunho interessante, que os profetas daquela época, eles estavam muito ligados à liderança da igreja. Eles estavam ligados à liderança a ponto deles receber salário para aquilo. Eles eram pagos para estar ali. Então veja que é uma outra conotação. Então eu coloquei ali a inspiração, profecia. Então eu coloquei ali o dom de profecia. Dom de profecia, quem eram? Eu quis colocar profetas, né? Perdão, que eu fiz na correria. Quem eram? Então, quem eram? Eram pessoas ligadas à liderança da igreja. Segundo, sua ligação com o templo, entre aspas aqui, né? Vocês entenderam o templo, quero colocar a igreja, né? Qual é a sua ligação com a igreja? Eles estavam ligados, eles exerciam um papel fundamental e trabalhavam praticamente diariamente, certo? Como viviam? A igreja sustentava. E, porque não dá tempo, vamos passar para outro. Dom de línguas ou variedades de línguas. É que eu preciso gastar um tempinho com os irmãos, mas é bem rápido. Eu vou tentar ser bem sucinto. Dons de línguas, profecias, já falamos, né? Línguas estranhas, aqui é variedades de línguas. Irmãos, outra coisa precisa ser dito, né? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito de Deus desceu e é o trabalho reverso lá da Babel. Lembra que na Babel estavam unidos para trabalhar e fazer um negócio contra Deus? Lembram? E Deus desceu e confundiu as línguas. Lá no Pentecoste, quando aconteceu o Pentecoste, o Espírito Santo de Deus veio e fez com que, através daqueles homens que estavam lá orando, aqueles
viventes que estavam por ali, de 10 nações, se não me falha a memória, conseguiram ouvir o evangelho na sua língua materna. Então lá foi idiomas falados, né? Então quando desceu o Espírito Santo, os discípulos falavam uma língua estranha para eles, certo? A língua estranha era para eles, mas os que os ouviam nessa língua materna. Mas aqui, irmãos, aqui fala de uma língua, um dom de língua e variedades de língua que nem você sabe, nem quem está aqui. Não é idiomas aqui. Se for falar um idioma que seja dito que é um idioma do céu. Só que, irmãos, Paulo está corrigindo um problema nessa igreja também. Porque essa igreja buscava só o dom de línguas. Eles achavam que quem tinha dom de língua era superior aos outros. É igual hoje o camarada que fala inglês, diz assim, eu sou bilíngue, sou melhor que você. Eu não falo direito nem o português, então para mim seria intimidatório ter alguém que dissesse para mim de cara, sou bilíngue, e já se achava melhor que eu, pensava, é mesmo, né? Porque eu mal falo o meu idioma. Então os crentes lá tinham mais essa ideia. Eu falo bastante língua aqui, né? Então vamos ver o que Paulo vai dizer? Vamos ver o que ele vai dizer? E daí nós já encerramos. Então, esse é o primeiro texto, está no 12:10. Agora, pega a Bíblia, irmão. Pega a Bíblia que você tem que depois... fiquei com dúvida. Não, está na Bíblia, irmão. Não é nada de... Então, 12:10 fala do dom propriamente dito. Aí, o 14 é como que esse dom tem que ser manifestado na igreja. Como é que ele vai ser manifestado? 14:2. Então, nós vamos ler o 14:2, do 4 ao 6. O 2 assim. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Então, primeira coisa, quem fala língua estranha não fala homens. Então, não adianta eu ficar falando língua estranha aqui para vocês, irmão, que o intuito aqui é ensinar, vocês precisam entender, né? 4 a 6. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo já começou a dizer, gente, é o seguinte, tá bom, vocês gostam de língua estranha, beleza, mas vocês podiam procurar o dom de profecia, né? Porque a profecia vai instruir mais gente. Falar língua estranha, não estou dizendo que não tem seu valor, mas na igreja, profecia, segundo o que ele está ensinando, teria maior resultado. E vocês lembram que é profecia, pelo amor de Deus, né, irmãos? Não vamos pensar que é aquilo que a gente vê às vezes. Vamos lembrar o que é profecia lá, né? Que nós já ensinamos na aula passada. Aí, 6, 7. Eu falei que é do 4 ao 6, né? Eu li o 4, né? Isso, agora o 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Mas, veja bem, mas muito mais que profetizeis. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, está entendendo a hipótese, gente? Beleza, língua estranha e tal, mas a profecia fica melhor aqui. Aí, 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? É o que eu disse agora. Imagina se eu abrir o culto aqui e vou dar um ensino para os irmãos, eu fico falando língua estranha aqui. Meu Deus do céu, né? A nossa igreja não tem essa prática, né? Glória a Deus por isso. Mas ele está ensinando porque a igreja de Corinto tinha. Né? A igreja aqui não tem, uma igreja lá tinha. Né? Então, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação? Lembre o que é revelação. Da ciência, lembre o que é ciência. Ou da profecia, lembre o que é profecia. Ou da doutrina, todos sabemos o que é doutrina também. Né? Então, ele está corrigindo. Agora vamos lá para o 13. O 13 diz assim. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Eu falo língua estranha e gosto muito, então ore para interpretar também. Paulo está dizendo, você quer falar língua estranha? Fala, mas ore para interpretar. É Bíblia, irmãos. Porque se eu orar em língua estranha, 14, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Está entendendo? 15. O que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo está dizendo, não estou dizendo para vocês não fazerem isso. É mais ou menos o que Paulo está dizendo. Não estou dizendo para vocês não orar a língua estranha. Mas também não deixe de fazer algo com entendimento. É isso que está dizendo. Não está cortando, mas está dizendo, gente, vamos buscar um equilíbrio. Né?
Sabe quando você vai corrigindo devagarinho, né? Tem coisa que não pode chegar. Então vai bem pelas beiradas, né? Aí diz assim, 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que diz? Veja, isso é interessante. Porque a língua estranha, ela edifica, né, a vida pessoal, certo? E a língua estranha, ela também serve para bendizer a Deus. Só que se eu for bendizer a Deus em língua estranha, como o culto é participativo, você não vai poder dizer amém. Você não sabe que eu estou bendizendo a Deus. Então ele diz assim, o indouto não vai poder dizer amém. Ele não sabe o que está dizendo. Mas a língua estranha também serve a esse ato do agradecimento e bendizer a Deus. Por isso que ela deve ser pessoal, né? Dobre o joelho e fale em língua estranha, né? Não estranhe, irmãos, que isso é a Bíblia Sagrada. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Olha que interessante. Bendizer a Deus também nos edifica. E edifica mesmo, que é o ato da gratidão, né? Dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que todos vós. Aí, irmão, ele está falando não só no sentido aí, segundo o original, não só no sentido das línguas estranhas, línguas do céu, né, poder dizer. Que Paulo era um poliglota, né? Então, todavia, 19, eu antes quero falar na igreja, olha o que Paulo está dizendo, eu falo mais língua que vocês e fico feliz, mas todavia eu quero falar na igreja falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Olha, ele está corrigindo a igreja que era bem complicado. Você não adianta. 5 de forma inteligível vale mais de 10.000. E olha, é aí que a gente fica pensando, como é que a nossa maneira de julgar a nível espiritual está equivocada? Como é que as pessoas acham se alguém é cheio do Espírito Santo de Deus? É pelo tanto de língua estranha que ela fala. Aquele pastor, mas ele falou tanta língua estranha. Não, irmão. Não, o pastor nem falou língua estranha, mas se entendeu a mensagem, amém, cumpriu o propósito. Está entendendo, irmãos? O pastor Polino conta assim que um dia ele saindo, irmãos, 5 minutinhos eu encerro. Ele saindo da porta da igreja fora e uma senhora parou ele, paz do Senhor, pastor, eu queria agradecer a Deus pelo culto de hoje, que até o senhor falou língua estranha hoje. Ela deu você entendeu? Então é a maneira que se mede o culto, do povo em geral. Enfim, vamos em frente. 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito, eu falei que até o 33, hein? Eu vou ter que ler. Está escrito, por gente de outra língua, 21. E por outros lados falarei esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Que são línguas, irmãos? Sinal para os infiéis. Mas as profecias, que são profecias? Um sinal para os fiéis. Então, a igreja lá ela invertia a ordem das coisas, né? Se toda a igreja se congregar num só lugar, todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Gente, se vocês todos ficarem falando língua estranha, chegar uma pessoa que não conhece, às vezes essa gente está louca. É o que Paulo está dizendo para a igreja. Então, às vezes a gente fica um pouquinho chocado, mas é a Bíblia Sagrada, irmãos. Nós precisamos andar pela Bíblia. Está certo? Depois nós passamos aqui a conclusão, os irmãos vão compreender tranquilamente. 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando sorte sobre o rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Mas se vocês profetizar, que a profecia é a palavra, se todos vocês profetizarem, se todos vocês usar a palavra vai revelar o segredo do coração dessa pessoa. E quando o segredo do coração dela for revelado, ele vai dizer, Deus está nesse lugar, porque como é que sabia disso? Você entendeu? Aí, irmãos, para encerrar mesmo. 26.
Que fareis, pois, irmãos? Uma pergunta. Quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, haja intérprete. Olha só, viu como que é? Esses ensinos não é passado na nossa igreja, mas é Bíblia. Que a gente tem medo, né, de falar, mas os irmãos vão achar que eu sou carnal. Não, nós somos Bíblia, nós somos palavra. Carnal é outra coisa, carnal é que não anda pela palavra. Nós somos frios, gelados, não. Nós somos da Bíblia, da palavra. Precisamos ser. Né? Então diz assim, vai falar na igreja, fale 2 ou 3, o resto, cale-se. E mesmo se falar 2 ou 3, tem que ter interpretação. E se não tiver, irmão, fale consigo mesmo. Paulo não disse que não é para falar. Mas se dobra o joelho ali e começa a falar a língua estranha, não tem problema, não está proibido. Né? Então, é o que diz o 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Não podemos pular esses textos. E fale consigo mesmo e com Deus. Paulo proibiu? Não. Diz assim, não. Dobra o joelho lá, fale baixinho, pode falar a língua estranha, quando quiser, quando sentir. Mas não precisa falar para a igreja. A igreja não vai entender. Aí ele corrige da questão da profecia, que nós já falamos, que no verso 29. Mas vamos lá no verso 30. Mas se outro estiver assentado... aí também ainda fala do profeta, né? Que também todo mundo queria profetizar. Assim, não, gente, não é assim também. Vamos um por vez aí, em outras palavras, né? Vamos devagar, gente. O povo precisa entender. Não pode ser uma bagunça o culto, né? Então, o verso 31 também vai falar da profecia. E o verso 32. Os espíritos dos profetas, eles são sujeitos profetas. Ou seja, a emoção do profeta vai fazer com que ele fale da carne. Porque às vezes a gente se emociona, é normal. E de repente ele começa a falar o que Deus não diz. Né? O profeta diz, e digo mais. Cuidado, não tem que dizer mais, nem menos. O profeta que prega a palavra, que profetiza a palavra, tem que dizer o que é. Nem mais, nem menos. Né? É o que é. Não é para tirar e não é para acrescentar. Aí diz lá no versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Assim, gente, isso aí está virando uma confusão, escute vocês. E Deus não é Deus de confusão. O contexto aqui é esse, irmão. Tá certo? Mas aí, irmãos, para encerrar, por causa do horário, vejam lá no versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, que tem, eu sou profeta, eu sou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não, pastor, eu sou espiritual. Você não vem falar que você trouxe uma palavra carnal aí. Você é espiritual? Não, eu sou profeta. Então, observe, diz a Bíblia, né? Reconheça. Então, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Que tem gente rebelde por causa do seu dom. Não, eu tenho dom. Não, você é rebelde mesmo. Dom de rebeldia, pode ser, né? Que é um dom do inimigo, né? Porque ele é rebelde. Mas a igreja não é assim. Aí, se alguém ignora isso, que ignore. Está dizendo, não, obrigado. Quer ignorar? Ignore. Mas a igreja de Cristo, só que ele diz, mas, irmãos, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Então, lembra que eu falei assim, nós já vamos, fique tranquilo, não está proibido. Paulo só colocou a casa em ordem, ajeitou a liturgia do culto dos irmãos lá em Corinto. Pode falar, fale consigo mesmo. Pode profetizar, espere a vez do outro. Vai profetizar, tem alguém para julgar a profecia. Tem alguém para discernir o espírito. Falar em língua estranha para a igreja, quer se levantar e falar para a igreja, que tem um intérprete, ou você mesmo ore. É o que Paulo está dizendo, para que você possa interpretar o que você está dizendo. E não está proibido falar em língua estranha, ele encerra dizendo assim, né? Mas faça-se, ó, 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, irmãos? Eu falei que ia passar 5 minutos, passei uns 5 minutos. Fiquem em pé. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto.
Pedi perdão às mães que eu falei que eu ia ter já as tias para cuidar. E eu me equivoquei com um detalhe. Mas a culpa é minha. Mas na outra vai ter. Já no próximo culto vai ter alguém, tá? Fique tranquilo. Desculpa mesmo, mas pode vir. Não me atrapalha, né? É bom que vem, que você está junto conosco, aprendendo, e as crianças estão sendo abençoadas. Vamos orar a Deus, então, irmãos. Pedir a Deus que nos ajude. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. Deus, nós cremos nas línguas estranhas, nós devemos buscar esses dons, é para a igreja. Nós cremos que Deus é Deus de ordem, não de confusão, por isso que tudo que é feito na igreja, mesmo que tendo os dons, nós precisamos fazer com decência e ordem. Porque aqueles assim, não, mas eu sou direto com Deus aqui. Não, você não é assim não, é palavra, aqui está o regulamento.